é um dos mais incríveis mecanismos da natureza. Apesar de sua estrutura aparentemente simples, pouco diferente da estrutura de uma máquina fotográfica, nada menos que 10 bilhões de células entram em funcionamento quando olhamos e vemos alguma coisa. Por isso, nossos olhos estão permanentemente ameaçados. Embora faltem estatísticas a respeito, calcula-se que existam hoje no Brasil cerca de 800 mil cegos e 2 milhões de meio-cegos. E as causas principais de tantos casos de deficiência visual são os traumatismos, os defeitos hereditários, o glaucoma, o tracoma, a má alimentação. No Globo Repórter desta noite, vamos fazer uma viagem por dentro e por fora dos olhos. Vamos acompanhar o drama de duas pessoas, Dona Olívia e seu Ângelo, na sua luta para recuperar a visão. Vamos conhecer os tratamentos e os exames mais sofisticados com que a ciência luta para proteger nossos olhos. Vamos aprender o que faz e o que não faz mal para a vista e saber como funciona essa maravilhosa máquina de ver. Entre todos os seres vivos, o ser humano é o que tem o mais incrível e complexo sistema visual. Trabalhando juntos, os olhos e o cérebro permitem ao ser humano organizar e entender o mundo à sua volta. E todo esse processo quase mágico começa quando um facho de luz atravessa a córnea, uma membrana rija e transparente que cobre o olho. Como uma lente, a córnea desvia os raios de luz, fazendo com que fiquem mais juntos. Logo depois, os raios passam pelo conjunto formado pela íris, a parte colorida do olho, e pela pupila, a menina dos olhos. Aqui, o olho controla a quantidade de luz que precisa receber para registrar a imagem. A adaptação automática da pupila, aumentando ou diminuindo de acordo com as condições de luz, é sentida quando, por exemplo, abrimos uma janela para uma área ensolarada. Por um instante, o excesso de luz que atinge a retina causa uma incômoda sensação de ardor. Mas logo, sob o comando da íris, a pupila se retrai e tudo volta ao normal. Os raios de luz prosseguem sua viagem pelo olho, passando pelo cristalino, outra espécie de lente, flexível e transparente, e sofrem novo desvio, maior ou menor, dependendo da distância em que se encontra o objeto focalizado. Para isso, o cristalino muda de forma, adaptando-se à necessidade do momento. Quando, por exemplo, focalizamos um objeto muito próximo dos nossos olhos, o cristalino contraído nos dá um foco perfeito desse objeto, mas todo o fundo fica desfocado. Ao contrário, quando desviamos nossa atenção para o fundo da cena, o cristalino volta imediatamente à sua posição normal e o objeto em primeiro plano fica fora de foco. O processo de captação da luz termina na retina, uma membrana sensível como o filme de uma máquina fotográfica, onde as imagens chegam de cabeça para baixo e são transformadas em impulsos elétricos enviados ao cérebro pelo nervo óptico. No cérebro,
As imagens são recolocadas em sua posição original, terminando um processo que envolveu nada menos do que 10 bilhões de células. Essa incrível capacidade que tem o cérebro de recolocar as imagens em sua posição original não é percebida pelas pessoas, mas sem dúvida é fundamental. A vida seria muito difícil se o mundo fosse visto como a retina o vê. Como o cérebro faz esse milagre, não se sabe, mas ainda bem que faz. Se o olho funciona como uma máquina fotográfica, como uma máquina, ele pode deixar de funcionar. Basta que uma das lentes se quebre. Dona Olívia, bem aqui na frente, aqui nessa direção, o que a senhora está vendo? Nessa direção eu vejo uma coluna, né? Um ferro, né? Não é um ferro que tem ali? Um chapéu, não. E lá em cima tem uma trepadeira verde. Ali tem uma arara. A senhora está vendo a arara? Não, não vejo arara. Como é que a senhora vê? A senhora não vê nada, nem um vulto? Nem o vulto. Porque eu estava vendo uma coisa vermelha ali, mas sumiu. A coisa vermelha Agora... é a arara que a senhora está era? vendo. E onde é que ela foi, que não está vendo mais? Está ali ainda, ela só mudou de lugar. Engraçado, mas não estou vendo. Como é que a senhora enxerga as coisas dessa distância? Dessa distância eu enxergo tudo natural. Por exemplo, aquela lâmpada ali é vermelha, né? O que a senhora está vendo vermelho é a arara, não é a lâmpada? Não. Dona Olívia Basílio dos Santos tem, pelas suas contas, 89 anos. Há 4, ela vive no Asilo São Luís, no Rio de Janeiro. E há cerca de um ano, está completamente cega de um olho e com pouco mais de 10% de visão no outro. Dona Olívia, para que a senhora sente mais falta da vista? Para tudo, menina, porque eu gosto de tudo e de todos. Gosto de ver as coisas, gosto de ver a paisagem, né? Gosto de ver uns lugares bonitos, tenho vontade de ir a Aparecida, tenho vontade de ir ao Porto das Caixas. Eu disse assim, meu Deus, e quando eu era jovem, eu não podia ver um vestido na vitrina, ou em qualquer pessoa na rua, eu chegava em casa, eu fazia igualzinho para mim. Fosse o modelo que fosse. Depois eu tomei um pavor da costura, menina, que não era. Até um ano eu costurava um pouco mais ou menos. Daí, há um ano que eu vim perdendo a vida, eu costurava muito pouquinho. Depois, por fim, é que eu já não costuro mais. Não enfio mais a agulha, tenho que pedir a vizinha para enfiar a agulha para mim. Eu coso, mas eu não sei onde é que a agulha está enfiando. Sim. A senhora sabe qual o problema que a senhora tem na vista? O programa que eu tenho na vista é só... No princípio, eu sentia aquele bichinho, corria para lá e para cá. Eu virava assim, o bichinho também. Eu virava para cá, o bichinho também. Sabe que hoje em dia o bichinho já desapareceu? Conforme eu fui perdendo a vista, o bichinho foi desaparecendo. E a senhora sabe a doença que a senhora tem na vista? Na vista? Não. Na vista não sei nada, não. Só diz que é catarata. Doutor Pedro, o que é a catarata? A catarata é a opacificação do cristalino. O cristalino é uma lente que o olho tem, o olho tanto do homem como dos outros animais, e que permite que a imagem se forme nitidamente lá no interior do olho. Quando ela se opacifica, então deixa de ser um elemento útil para a visão para se tornar um obstáculo. E tem que ser removido, o que é feito pela cirurgia da catarata. Dona Olívia não é uma exceção. Embora no Brasil não existam estatísticas sobre o assunto, sabe-se que muitos milhares de pessoas, principalmente entre as mais velhas, sofrem de catarata, uma das doenças dos olhos mais comuns em todo o mundo. A solução do problema, no entanto, é simples e conhecida há muito tempo. 1000 anos antes de Cristo, já se fazia na Índia a operação para a retirada do cristalino escurecido. E é uma operação assim, mas com 3000 anos de aperfeiçoamento técnico que Dona Olívia vai fazer. Em São Paulo, Ângelo Sanches, contador aposentado e esforçado pescador, também espera a hora de voltar a ver. Aos 58 anos, ele está praticamente cego e hoje, além de eventuais pescarias, ajuda a administrar a fazenda de seus filhos no interior do Paraná. Seu drama começou há muito tempo, mas para ele é como se tudo tivesse acontecido ontem. Eu era menino, tinha meus 6 anos de idade,
E eu morava no interior de São Paulo, uma cidade chamada Cafelândia, aliás, onde fui nascido e criado. E meus pais tinham um sócio, que era um turco. Meu pai tinha uma loja também no lado e sociedade na outra parte. E a cidade, isso foi em 1929, e assassinaram esse turco. Então, no estampido dos tiros, meus pais saíram correndo de uma calçada para a outra. Eu também tinha meus 6 anos, também saí correndo. Quando eu cheguei no meio da rua, que era lá um areião um areião muito grande, bem alto. Então eu tropiquei e caí de cara no chão. E fazia um calor muito tremendo, a areia estava muito quente. Então, não sei dizer para vocês se foi desse tombo que eu levei, de cair no chão, que queimei a vista, ou foi do glaucoma que ficou com a deficiência da vista. Então, decorando os médicos, me disseram que eu ia mais tarde perder a visão. Se a memória de seu Ângelo é boa para os fatos, é ruim para nomes de doenças, não foi glaucoma que o levou à quase cegueira. O seu Ângelo apresentou o tracoma, que é uma doença infecciosa que leva como consequência a uma opacidade da córnea. A opacidade da córnea vai impedir que os raios luminosos cheguem até a retina, causando então a cegueira. A córnea de seu Ângelo, afetada pela infecção, o tracoma, já não deixa passar a luz. O cristalino de Dona Olívia, afetado por sua idade, não está transparente como devia e também impede a passagem da luz. Nos dois casos, a solução é trocar a lente que não funciona. Ver televisão de perto faz mal? Para mim faz. Não. A televisão, como esses aparelhos todos que emitem luz, emitem uma radiação. Mas é uma radiação muito fraca, de modo que não há nenhum inconveniente. Houve muito exagero em torno desse aspecto de observar a televisão de perto. Não há nenhum inconveniente. Como todos os mecanismos, o sofisticado e sensível mecanismo do olho humano está sujeito a muitos defeitos, principalmente depois de longo tempo de uso. Em tese, pode-se afirmar que todas as pessoas com mais de 50 anos usam ou deveriam usar óculos. Com o tempo, o cristalino tende a ficar cada vez mais espesso, menos flexível e, portanto, incapaz de se adaptar para permitir a perfeita focalização das imagens. Os defeitos mais comuns dos olhos são a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Os míopes são míopes porque têm olhos maiores do que os olhos normais. São capazes de ver de perto quando o cristalino está contraído, mas as imagens mais distantes se formam antes da retina. Quando chegam à retina, estão borradas, fora de foco. Os hipermétropes, ao contrário, têm olhos curtos demais. Veem imagens distantes, com o cristalino na posição normal, mas as imagens próximas vão se formar depois da retina. O que eles conseguem enxergar, então, é também uma imagem desfocada. O astigmatismo é resultado de uma deformação da córnea, que por isso não consegue dirigir os raios de luz corretamente. E as imagens chegam à retina também deformadas. Esses são defeitos comuns, facilmente corrigíveis com auxílio de óculos ou de lentes de contato. Óculos e lentes, no entanto, devem ser receitados por especialistas. Eu sou um fã da lente de contato. Eu acho que nós estamos entrando na década das lentes de contato. Eu chegaria mais a afirmar que dentro de 10 anos ninguém usará mais óculos. É claro que, como tudo em medicina, há os prós e os contras, há as eventuais complicações. Mas devemos acentuar um ponto importantíssimo, de muito debate e de muita polêmica. Quem deve adaptar lente de contato é o oculista. O técnico não tem condições médicas para adaptar uma lente de contato. No caso de Dona Olívia, simples óculos de nada adiantariam. Por isso, ela já está se preparando para a operação de remoção da catarata. Abra bem o olho. No consultório do Dr. Edmar Gonçalves, ela se submete à ecografia, um exame sofisticado feito com aparelhagem de ultrassom e com a ajuda de um mini computador. As ondas sonoras dirigidas para dentro de seu olho se refletem sempre que encontram um obstáculo e voltam à fonte.
Imediatamente, o minicomputador analisa esse reflexo e mede o tamanho e a profundidade do obstáculo. O exame serve para determinar o tamanho do globo ocular e, a partir desse tamanho, nós calculamos a lente que será implantada dentro do olho. E também serve para diagnosticar alguma lesão que, por acaso, existe de trás da catarata que nós não podemos ver com o cristalino opaco. No caso dela, há alguma lesão? Somente a catarata. O fundo do olho, a retina está colada e não existe nenhuma outra lesão que impeça a cirurgia. Ela está pronta para operar, Está então? pronta para operar. Então, no casamento dele convidou toda a família, né? Viemos de Cafelândia. Então, tudo médico. Bom, ele era um prefeito, médico, engenheiro e coisa. Inclusive, não sabia... Seu Ângelo, há muito tempo, está pronto para ser operado. Desde 1976, quando perdeu inteiramente a visão do olho esquerdo e não lhe restava mais de 20% da direita, ele está inscrito no Banco de Olhos de São Paulo. Como uma legião de pessoas com problema de córnea, ele espera que aumente o número de doadores e que chegue a sua vez. Calcula-se que em todo o território nacional, mais ou menos 70 mil pessoas necessitam transplante de córnea. Por que tantas pessoas no Brasil precisam de transplante de córnea? Porque durante muitos anos o transplante no Brasil era uma cirurgia de exceção, pouco se fazia. E por outro lado, há problemas como acidentes em fábricas, acidentes de automóvel, a disseminação do herpes, que mesmo complicações de cirurgias, que vem aumentando esse número diariamente. E os bancos de olhos não estão conseguindo córneas em número suficiente para atender esse número crescente de pedidos. Quanto tempo demora, em média, a espera? Bom, existe uma estatística aí, que eu não sei até que ponto ela é válida para nós, aqui na nossa região, é de que a pessoa esperaria durante 11 anos na fila. Atualmente, uma pessoa que tenha problemas de visão, numa cidade que não tenha banco de olhos, como é que ela deve fazer para conseguir um transplante? Bom, atualmente, a pessoa tem que se dirigir para a cidade que tenha o banco de olhos. É a única solução. Ela tem que, talvez, até que mudar ou morar temporariamente numa cidade grande onde possa fazer o transplante. Mas com a Associação Nacional e com a conservação das córneas, atualmente se pode conservar pelo menos por 5 dias, a córnea fica viável, útil. Então poderia se mandar já para qualquer lugar do Brasil, desde que nesse lugar existam cirurgiões que façam transplante de córnea, né? Ao contrário da córnea, o cristalino, que perdeu a transparência, pode ser substituído por um óculos, uma lente de contato ou uma lente intraocular, como esta, uma espécie de cristalino artificial. Sem depender de doadores, Dona Olívia já está com a operação marcada. Aqui no Hospital São Vicente de Paula, no Rio, ela espera apenas que chegue a hora e já faz planos para comemorar o fim de seu drama. Estou. A senhora está sentindo medo? Não. Está satisfeita? Muito. Qual a primeira coisa que a senhora quer fazer depois que estiver operada, enxergando? É tanta coisa que eu mesmo nem sei. Em primeiro lugar, vou assistir à missa na Igreja Santa Luzia. Segundo, até o fim do ano, se eu tiver com saúde, Aparecida do Norte. A senhora fez alguma promessa? Fiz, para minha vista. Oi, escolha uma perguntinha aqui pra gente. Ler na condução se faz mal? Não, acho que não. Ler na condução não faz mal à vista em geral, faz mal à vista dos míopes, cujo conteúdo não preenche totalmente o olho, porque o olho cresce mais do que o conteúdo, e aí sacode tudo que tem lá dentro, e realmente aí é inconveniente. Pode causar graves danos aos míopes. Isso sim. E ler deitado? Não, ler deitado realmente não seria a melhor posição, mas a natureza nos dota de mecanismos de defesa que nos permitem perfeitamente esses pecadinhos. Eu acho que isso não tem nenhuma importância. O milagre da visão começa aqui, dentro do útero materno,
quando o embrião completa sua 6ª semana de vida e seus olhos começam a se formar. O cérebro cresce com incrível rapidez, criando 50.000 novas conexões nervosas por minuto e ligando delicados fios aos centros de visão. Partículas sensíveis à luz são ligadas com 300 milhões de microscópicos fotossensores que logo serão responsáveis pela visão. Na 9ª semana de vida no útero, os olhos ainda não têm pálpebras e estão situados de cada lado do nariz. Na 12ª semana, o feto tem cerca de 10 centímetros e os olhos já estão cobertos por pálpebras finíssimas, quase transparentes. Com tão pouco tempo de vida, o feto já reage ao inesperado foco de luz da câmera filmadora acoplada ao telescópio óptico e move a cabeça para o lado, protegendo os olhos com as mãos. Mesmo este pequeno e indefeso ser já pode apresentar problemas de visão, problemas que teriam sido determinados geneticamente no momento da concepção. E, pelo menos no Brasil, os problemas hereditários, má formação da córnea, do cristalino, da retina ou de outras partes do mecanismo, ainda são responsáveis por milhares de casos de cegueira. Como isso pode ser evitado? É necessário uma série de conselhos no sentido de evitar casamentos consanguíneos e no sentido do que eu já chamei a atenção no início, do aconselhamento genético. Pais que possuam determinadas doenças devem ser aconselhados no sentido de se precaver contra a instalação da mesma doença em seus descendentes. Um dos problemas de visão mais comuns na criança é o estrabismo, a vesguice, como é popularmente conhecida. A criança, ao nascer, tem os olhos mais ou menos dispersos, não conjugados. Então, a criança está muito apta, muito predisposta a se tornar estrábica se uma série de condições, como, por exemplo, a necessidade de óculos, não for atendida. Então, o que acontece é que a criança pequena, de 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade, em que se instale um estrabismo, quer dizer, o olho torto, ela tem que urgentemente procurar um médico, para que o médico, o oculista, lhe dê óculos na maioria das vezes, ou às vezes até opere precocemente. Porque se a criança for tratar depois dos 8 anos de idade, ela corrigirá o estrabismo sob o ponto de vista estético. Quer dizer, a criança voltará a ser bonita, mas continuará a ser para toda a vida funcionalmente estrábico. Não conseguirá mais que os 2 olhos se conjuguem. Então, tratar precocemente, depois dos 8 anos não se corrige bem e a operação, se necessária, deve ser a mais precoce possível. Para reequilibrar o músculo que sustenta o globo ocular em sua posição, é preciso abrir uma passagem em direção à cavidade do olho. Em seguida, o músculo é isolado e cuidadosamente puxado para cima e fixado por uma das pontas para evitar que caia de volta na cavidade do olho. Depois de cortado, a etapa final será encontrar o ponto exato para fixar o olho na posição normal. Agora que eu estou com um pouco de receio, mas não tinha não, estava bem animada para me operar. Não sei, será que vai dar certo? Se Deus quiser, né? Fé em Deus, pé na tábua, como dizia o Grande Hotel. No Centro de Cirurgia Oftalmológica do Hospital São Vicente de Paula, Dona Olívia e a equipe comandada pelo Dr. Paulo César Fontes se preparam para um novo desafio. Afinal, chegou a hora. Se tudo correr bem, Dona Olívia começa a viver agora suas últimas 24 horas sem visão. Toda a cirurgia é feita com o auxílio de um microscópio e de uma pequena câmera que registra na tela da TV cada movimento do cirurgião. O próprio Dr. Paulo César descreve os momentos mais importantes da operação. Aí então nós fizemos a incisão, quer dizer, agora nós realmente abrimos o olho e nós vamos agora atuar na cápsula anterior do cristalino. Quer dizer, nós vamos remover a parte da frente da cápsula do cristalino, vamos remover o seu núcleo, mas a cápsula posterior vai ficar intacta. Então vocês aí estão vendo a abertura da cápsula anterior com esse instrumento chamado cistítomo. E aí com uma alça e com o expressor, nós vamos então fazer a expressão do núcleo, vamos fazer a remoção do núcleo da catarata. Então removeu-se o núcleo, saiu a catarata fora. Nesse orifício, entre esses 2 pontos equidistantes 3 milímetros,
Nós vamos então introduzir esse aparelho, que é o aparelho de irrigação-aspiração. Funciona como um aspirador de pó. Exatamente, para acabar de remover os restos da catarata mais moles. Já terminou a cirurgia da catarata. Se fosse fazer só a remoção da catarata, teria terminado a cirurgia aí. Seria feita a sutura desse resto de incisão que permaneceu aberto e pronto, terminava a cirurgia. No caso, nós vamos fazer a implantação da lente intraocular. A lente tem duas partes específicas. A parte ótica, aquela parte redonda, e aquelas duas alças. Essas duas alças são de material inabsorvível, quer dizer, eles permanecem. Então, introduzimos a lente, a alça inferior é introduzida por baixo da íris inferiormente, e a lente é posicionada com outro instrumento, ela vai ser colocada na sua posição por trás da pupila, no lugar normal do cristalino. Então, agora nós vamos acabar de fechar a incisão. 40 minutos depois de iniciada, a operação terminou. A sorte de Dona Olívia está lançada. Isqueira a fórmula deles. Doutor Paulo César, qual a vantagem dessa cirurgia sobre a cirurgia tradicional, sem implante? O paciente não fica com limitação que os outros modelos de correção dão. Por exemplo, o paciente operado de catarata e que usa óculos, são óculos especiais para pacientes operados de catarata, e estes óculos dão uma visão central muito boa, mas uma limitação muito grande na visão periférica. Então, há série de limitações visuais, embora a visão central seja muito boa. Um outro meio de correção que nós temos é a lente de contato, em que exige uma certa habilidade manual do paciente em colocar e remover a lente, em que normalmente os pacientes idosos não têm. Então, a grande vantagem realmente da lente intraocular é o método artificial que mais aproxima da visão normal do paciente não operado de catarata. Em São Paulo, uma outra longa espera chega ao fim. 5 anos depois de ficar quase cego, finalmente chegou a vez de seu Ângelo receber a córnea que poderá devolver sua visão. Só então ele soube que já poderia ter sido operado em janeiro, mas o Banco de Olhos de São Paulo não havia conseguido localizá-lo. A córnea destinada a ele foi então transferida para outro paciente, mas agora é a sua vez. Por favor, responda uma perguntinha pra gente. Ler com pouca luz faz mal? Não. Não, eu tenho dificuldade porque é de pouca visão. Mas o senhor acha que não faz mal? Não, pra mim não. Ler em ambiente com pouca luz faz mal, porque os elementos retinianos que dão realmente as letras distintas exigem muita luz para que eles funcionem. Então, nós devemos ter um ambiente difusamente iluminado e um ambiente concentrado sobre a área de trabalho. Isso é imprescindível. Em seguida, o perigo do glaucoma de seu Ângelo e o momento decisivo de Dona Olívia. Os óculos escuros podem fazer mal? Daqui a pouco... Apesar dos nossos olhos estarem permanentemente ameaçados pela poluição, pela tensão do dia a dia, por doenças de todos os tipos, o exame de vista ainda não faz parte da rotina do brasileiro, a não ser quando vai renovar carteira de motorista ou trocar os óculos. Ainda assim, o exame que se faz nessas ocasiões é apenas de acuidade visual ou de medição de grau de miopia, hipermetropia ou astigmatismo. No Brasil, nem mesmo o indispensável exame a que todas as crianças deveriam ser submetidas antes do início da vida escolar é rotineiro. E podem ser contados aos milhares os casos de repetência e atraso nos estudos causados unicamente por problemas visuais. Mas são muitos e cada vez mais sofisticados os exames aos quais as pessoas deveriam se submeter para evitar doenças graves como o glaucoma.
Glaucoma é uma doença da média idade, dos 50 anos ou de 60 anos, mais no sentido da velhice, e que não é contagioso. O glaucoma, que cega muito, é uma das maiores causas de cegueira do adulto, é uma doença que se caracteriza pela pressão ocular aumentada. Calcula-se que 2 em cada 100 pessoas sofram de glaucoma. E descobrir a doença é fácil, basta medir a pressão do olho. Se descoberto a tempo, o glaucoma pode ser facilmente controlado. Mas, atenção, o glaucoma pode levar à cegueira, a uma cegueira irreversível. Você vai ficar sempre olhando, fixando nessa rodinha preta central. E à medida que a luz vier caminhando lateral, mesmo que longe e fraquinha, você me avise com essa campainha. Mas a utilidade dos exames de vista vai muito além da saúde dos olhos. Se antigamente se dizia que os olhos são o espelho da alma, hoje pode-se afirmar que eles são o espelho do corpo. Um exame cuidadoso do fundo do olho, dos pequenos vasos que recortam a retina, pode revelar, às vezes, com muitos anos de antecedência, doenças que nada têm a ver diretamente com a visão. Tumores do cérebro, diabetes, hipertensão, arteriosclerose, problemas dos rins, indícios de futuras perturbações na gravidez e dezenas de outros problemas se refletem na retina muito antes de serem sentidos pelo paciente. Nós já temos tido a oportunidade de diagnosticar diabetes. Já tivemos um caso de diagnosticar um tumor cerebral numa paciente que sentia apenas dor de cabeça, que já tinha passado pelo seu clínico e que só um exame de fundo de olho acompanhado com um exame de campo visual pôde fazer o diagnóstico de um tumor cerebral operado com sucesso. Se todas as pessoas devem cuidar com carinho e atenção dos olhos, os diabéticos devem redobrar essa atenção, pois estão sujeitos a hemorragias intraoculares que podem levar à cegueira em questão de horas. Muito antes da hemorragia ocorrer, no entanto, a retina dá sinais claros do que está por acontecer e o problema pode ser evitado. Um aparelho que emite pequenos feixes de raios laser bombardeia a retina, cauterizando os vasos que podem se romper e a região em volta desses vasos, como se vê nessas imagens de dentro do olho feitas durante o tratamento. Se a hemorragia chega a ocorrer, as partículas de sangue mancham a gelatina transparente que preenche e dá forma ao interior do olho e formam depósitos que impedem que a luz atinja a retina. O resultado é a cegueira. Nesse caso, a única solução é a cirurgia. Com uma agulha de sucção e guiado por um facho de luz que ilumina a área escura da gelatina do olho, o cirurgião remove a matéria que impede o paciente de ver. E se tudo corre bem, em cerca de 2 semanas, tudo voltará ao normal. Voltar ao normal. Nenhuma outra expressão deve estar tão viva no espírito de seu Ângelo Sanches como essa, no momento em que a equipe do Dr. Tadeusz Sivintal se prepara para iniciar o transplante de córnea que deverá devolver sua visão. Agora, aqui a córnea está do tamanho que nós queremos usar, que é de 8,5 milímetros. Então vamos com o trépano cortar um círculo de 8 milímetros da córnea do receptor, do paciente, e com isso nós vamos remover a opacidade corneana que ocupa a parte central. A falta de transparência da córnea retirada de seu Ângelo é evidente. Agora que nós removemos a catarata do paciente... Depois de retirada a catarata, um problema a mais na visão de seu Ângelo, a nova córnea é colocada em seu olho. A fixação é feita com 24 minúsculos pontos. O transplante está feito. Bom dia, dona Lívia. Tudo bem? Tudo bem. Vamos tirar esse tampão aí, dona Lívia? Vamos ver se a senhora está vendo bem? É. No Rio, dona Olívia vive seu momento decisivo. 24 horas depois de operada,
o tampão que protege seu olho vai ser retirado. Se a operação deu certo, ela terá de novo o direito de ver. Bem, fica quietinha, viu? Que eu vou tirar esse tampão aqui. Não faça força não, viu? Agora abra os dois olhos, viu, dona? Os dois olhos abertos. Isso. O olho não arde, tá? Muito bem. Dois olhos abertos, viu, dona Olívia? Olha para baixo, olha para baixo. Isso. Olha para mim aqui agora. Isso. Olha para o alto. Isso. Agora olha para mim, dona Olívia. Tá me vendo aqui? Tô. Tá vendo bem? Bem. Ah, muito bem. Parece até A aquele senhora italiano. conhece essa moça aqui? Conheço, a minha protetora. É? Tá vendo agora? Tá vendo ela melhor agora? Bem, toda colorida, hein? O que a senhora tá vendo aqui? Estou vendo ali um rapaz segurando um negócio e a luz. Ali tem 3, né? Em frente à janela. Como é que a senhora tá se sentindo? Bem. Feliz. Usar muito óculos escuros faz mal? Não, só dependendo da lente, tudo bem. Se for uma boa lente, agora se for tipo de lente de plástico, aí eu acho que não é uma boa. Não, os óculos comprados em camelô, por si só, não fazem mal. E se eles são de qualidade inferior ao que seja tolerável, o próprio indivíduo os repele no fim de 24 horas, já o põe na gaveta ou dá para o vizinho. Não faz mal nenhum. Para ir à praia é muito bom. Não tem problema. Estas cenas parecem documentar alguma coisa como o treinamento de futuros astronautas. Na verdade, estamos no centro cirúrgico do Hospital para Olhos e Ouvidos de Boston, um dos mais modernos do mundo. E aqui está sendo realizada uma delicadíssima operação. Os médicos vão tentar recolocar no lugar a retina de um rapaz deslocada quando ele recebeu um violento golpe na cabeça. O deslocamento ou descolamento de retina é problema grave que pode resultar numa cegueira irreversível. A operação começa com uma incisão que permitirá ao cirurgião atingir o ponto exato do deslocamento. Depois, usando uma sonda aquecida, ele tentará soldar diversos pontos do tecido. Para isso, a mesa de operação é virada ao contrário, para que a força da gravidade facilite o trabalho de juntar as bordas do tecido do olho. Feito isso, é preciso remover algumas gotas de líquido que se depositam abaixo da retina e, finalmente, injetar no olho um pouco de ar para forçar as bordas do tecido a se juntarem e aderirem uma à outra. A estranha posição da mesa cirúrgica obriga o cirurgião a ser rápido. O coração do paciente não suportaria por mais de 1 hora o esforço extra a que está submetido. Mas a operação termina a tempo. Resta apenas saber se deu certo. Dias depois, a cruel realidade. Apesar de toda a tecnologia colocada à sua disposição, a medicina não pode vencer sempre. Pat Rogers, um rapaz norte-americano de 15 anos, não voltará a ver com seu olho esquerdo. Seu Ângelo teve mais sorte. 21 dias depois de fazer o transplante de córnea, ele já recuperou boa parte de sua visão. E tem certeza que ainda vai melhorar muito. Seu Ângelo, faz quanto tempo que o senhor operou? Agora, quarta-feira, amanhã, fará 21 dias. Uma certeza que é reforçada durante o encontro que teve com o jornalista Voile Guimarães.
Vítima de ceratocone, uma deformação da córnea adquirida por hereditariedade, Voile foi submetido a um transplante há 8 anos. Como é que está o senhor? Bom, de fato, para ler não dá mesmo. Agora, eu vejo fisionomias, a mão de longe, dedos, né? A base de 8, 10 metros eu vejo. Certo. Agora, a única coisa, a letra, assim, ela se torna borrachuda, né? Ela forma aquelas sombras e ela não fecha o ângulo. Exatamente, isso aí vai melhorando. Uma coisa que o senhor precisa ter também é paciência. É só paciência, porque a recuperação vai indo aos poucos. Mas o senhor vai ficar com uma visão, eu me sinto completamente 0 quilômetro. Certo de sua recuperação, seu Ângelo aguarda agora o momento de voltar à fazenda de seus filhos, já prevendo o espanto com que será recebido no interior do Paraná. E eles ainda não acreditam, né? Não estão acreditando nisso aí. Então eles estão querendo pagar para ver, né? Então, como eu disse, eu tenho certeza, tenho absurda certeza que eu vou ficar bom e que não vou ter sossego lá no Paraná, né? E aí vai ser aquela romaria. Quer dizer, como eles vão na Aparecida do Norte para ver Nossa Senhora Aparecida, acho que eles vão lá agora no sítio lá para ver o Anjo Sérgio com o olho do defunto, né? 2 dias depois de ter partido, quase cega, Dona Olívia volta ao Asilo São Luís, curada, emocionada, feliz. Ai, tudo bem? Você está enxergando bem, é? Feliz, meu amor. Oi, graças a Deus. Meu amor, Jesus te A senhora que abençoe. já está aqui bem bonita, bem Estou. boa. Está enxergando bem? Graças a Deus. Está enxergando, minha filha. Estou. É alegria, não é chorar. Amiga. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu anjo de coração mesmo, né? Como vai? Cansada, meu amor, tá tremenda, né? Fiz uma promessa forte. Tá com a alegria, né? Tudo bem, não é? E como é que tá a vista? Tá vendo tudo aí? Eu estou assim, tudo muito bonito, tudo para mim tá colorido, né? Lá em cima do dormitório fica uma beleza mesmo. Com aquelas pratinhas, com aquelas jarrinhas, cada uma com a sua flor, né? E eu olho daqui, lá no Juraqui, que bonito que está lá no fundo, aquilo é feito muito. E tá tudo bonitinho. A vidraça tá azulada, né? A parede tá cor de rosazinha. Quer dizer que tá... E as amigas que a senhora encontrou? Olha lá, ai, meu coisinha. Ai, não vi a farra de ontem aqui? Eu não esperava aquela atrapalhada toda. Ai, meu Deus do céu. Na hora que eu fui tomar banho hoje, lá ontem eu não olhei a cara no espelho, não, que eu não gosto, né? Não gosta? Não. Sabe que hoje estava na pia me lavando, que eu olhei bem a minha careta. Como é que tá? Eu disse assim, eu pensei que era pior. Você pensou o quê? Que era pior do que é. Depois de viver mais de 80 anos, ela redescobre, com um ar de felicidade quase infantil, a mágica beleza do simples direito de ver. Rede Globo apresentou Globo Repórter. Na Amazônia se construiu